Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 21 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bulgarim, o Alex Girão, o Gustavo Franzói, o Pedro Vaccaro, o Paulo Pires, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando de uma matéria bem bacana sobre o NES Classic Edition que pintou lá no Tecnoblog. O Toad Geek conseguiu garantir a unidade dele, fez um vídeo com um unboxing, escreveu as impressões dele sobre a experiência de jogar os games que vêm embutidos e fez uma lista com os pontos positivos e os negativos que ele encontrou. Pra você que, assim como eu, tá curioso pra saber se vale a pena comprar o videogame ou não, vale dar uma espiada na matéria. E falando em jogos, no final da semana passada pintou a informação de que a Warner Bros. Comprou a Machinima. Essa empresa, para quem não conhece, é bem importante no mercado de criação de conteúdos de jogos e essencialmente hoje eles atuam como uma espécie de rede do YouTube que ajuda bastante os canais voltados para games. Com essa compra, que ficou perto ali dos $100 milhões, agora a Warner essencialmente adquiriu uma proximidade bem importante com o mercado de entretenimento de games do YouTube e, segundo a Variety, eles pretendem usar essa compra para promover as franquias da DC Comics Entretenimento. No final da semana passada, o Obama se pronunciou sobre a polêmica das notícias políticas falsas que circularam no Facebook, perto das eleições americanas. Durante uma audiência na Alemanha, ele citou o Facebook como um dos lugares onde as notícias falsas conseguem circular sem muita diferenciação em relação às notícias verdadeiras e disse que o fato das pessoas tomarem como verdade tudo que elas leem por ali também é um problema. Ainda sobre esse assunto, o Washington Post entrevistou um dos autores das notícias falsas que mais se destacaram no Facebook nos últimos meses e ele justificou o que ele faz dizendo que se vê como uma espécie de artista crítico. Durante a entrevista, ele diz que a prática de não checar os fatos antes de publicar ou republicar uma notícia é assustadora e tem que ser reconhecida, e ele vê o papel dele como uma prova viva de que é só algum absurdo ser publicado e republicado lá no Facebook que ele é tomado como verdade, mesmo que seja 100% inventado. E já que o assunto é o Facebook, deixa eu comentar aqui que eles lançaram no final da semana passada uma ferramenta chamada Ajuda Comunitária. Essa é a evolução daquela ferramenta de sinalização de segurança que eu falei aqui há uns meses que estava para sair e essencialmente agora isso vai funcionar assim. Sempre que acontecer algum ataque terrorista ou, sei lá, um terremoto, por exemplo, os algoritmos do Facebook vão sacar isso automaticamente pelos posts da galera e vão dar a opção da pessoa registrar ali uma oferta ou pedido de ajuda, além de poder marcar que a pessoa está segura. O pessoal vai poder cadastrar ali os mantimentos ou suprimentos que eles estão procurando ou que eles tenham a oferecer, e aí a ideia é que a comunidade use o Facebook para se organizar na hora de socorrer a galera. Bacana! Agora deixa eu falar sobre dois aplicativos que viraram notícia no final da semana passada. O primeiro deles foi o navegador Firefox Focus, que saiu para iOS e que tem como principal diferencial o fato de oferecer navegação em modo privado por padrão. O aplicativo vem com um bloqueador nativo de rastreadores e não guarda o histórico da navegação, que eles falaram que oferece uma experiência muito mais rápida e eficiente. Outro ponto curioso é que ele não tem abas, ou seja, ele só deixa você navegar em um site por vez para promover um foco maior no que você está fazendo, que é o motivo do nome do app, que é Firefox Focus. Já o segundo aplicativo que eu vou comentar aqui é o do AnyDo, que lançou no final da semana passada uma atualização bem interessante que traz um recurso pago de assistentes mistos. Ele usa algoritmos de uma equipe de verdade que fica lá no QG da empresa e eles analisam, com a permissão do usuário, óbvio, as tarefas cadastradas numa lista e organizam e até resolvem pendências sozinhos, se o usuário quiser. Se a tarefa for, por exemplo, achar um presente para alguém, ou então, sei lá, procurar e reservar um restaurante francês para amanhã, os assistentes vão fazer isso para o usuário automaticamente. Esse assistente do AnyDo vai custar $45 por ano e já está funcionando em caráter experimental por enquanto só para iOS e só nos Estados Unidos.
E agora o assunto é o Google, que lançou no final da semana passada mais um curta-metragem imersivo no aplicativo Spotlight Stories. Esse app, para quem não conhece, é uma espécie de central de curtas-metragens em 360 graus que o Google encomenda com artistas e produtoras e vale demais a pena você baixar. Com esse curta novo, chamado Rain or Shine, agora são 9 histórias imersivas que vêm no app e todas elas você consegue acompanhar segurando o celular e virando ele para lá e para cá ao seu redor enquanto o filme passa na tela. O Spotlight Stories está disponível tanto para Android quanto para iOS e se você quiser baixar, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Ainda sobre o Google, na sexta-feira eles anunciaram que vão aumentar a compatibilidade dos apps de Android com Chromebooks. A partir de agora, o Dell Chromebook 13, o HP 13, o Samsung Chromebook 13 e o Asus C301SA vão ter acesso à Play Store para baixar e rodar apps de forma nativa, desde que eles estejam rodando a versão mais recente do Chrome OS. E já que eu citei imersão virtual agora há pouco, deixa eu comentar rapidinho sobre um texto que pintou lá no The Verge detalhando o Project Alloy VR da Intel. Esse projeto é na realidade um headset imersivo que a Intel anunciou durante um evento em agosto desse ano e vai funcionar naquele esquema de realidade mista, que usa tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada. Para esse texto que pintou lá no The Verge, a Intel convidou a jornalista Lauren Good para acompanhar e registrar o andamento do projeto e aparentemente a coisa toda tá bem bacana. Ela disse que o fato desse headset não depender da pessoa ficar ali segurando controles remotos com sensores para interagir com o mundo virtual é uma vantagem muito grande em relação a um Oculus Rift ou um PlayStation VR, por exemplo. Ela falou também que apesar do projeto ainda parecer estar ali numa fase meio inicial, ele já está se mostrando bem mais promissor do que se esperava e tem tudo para fazer bastante barulho mais para frente. Quem sempre acompanha o Loop Matinal sabe que tem um problema que vem afetando algumas unidades do iPhone 6 Plus que faz a tela perder a sensibilidade ao toque, também passa a exibir umas linhas horizontais na parte de cima do display. Esse é um problema que foi exposto pela iFixit em agosto e até agora a Apple estava quieta, mas no final da semana passada parece que ela deu o braço a torcer e anunciou um programa de reparos para os aparelhos afetados. Agora, ao contrário do que costuma acontecer nesses casos, a Apple não vai arrumar o iPhone de ninguém de graça. Ela disse que não entende esse problema como uma falha de projeto, mas sim como resultado de uso ou até de mau uso, e por isso ela só vai oferecer o reparo por uma taxa fixa de $150 ou R$800 aqui no Brasil. Ainda sobre problemas para donos de iPhones, apareceu mais um daqueles bugs que deixam alguém acessar os dados do aparelho a partir da tela bloqueada. Como sempre, para explorar esse bug, a pessoa tem que fazer uma sequência meio maluca de ações, tem que ligar para o telefone que está sendo invadido, aí toca na opção de mensagem, usa a Siri para ativar o VoiceOver, aí pula para os contatos e tudo mais, ou seja, dá um trabalhinho, mas dá para fazer. A exemplo do que aconteceu nas outras vezes, é bem possível que a Apple não demore para soltar uma atualização do iOS 10 para corrigir esse problema, e o negócio vai se torcer para ela também liberar essa correção para versões mais antigas do sistema, para quem tem aparelhos mais velhinhos e que não rodam o iOS 10. E por último, sobre a Apple, depois da polêmica e da repercussão da demissão do Sal Sogonian, que eu comentei aqui na sexta-feira, um cliente da empresa mandou um e-mail para o Craig Federighi perguntando sobre o futuro da automação no macOS. O Federighi, que lidera hoje o desenvolvimento do sistema, disse que a Apple segue comprometida com a ideia de expandir a automação do macOS, mas não citou de forma específica nem o Apple Script nem o Automator, o que pelo menos para mim não deu para classificar como uma boa notícia. E por último, vou falar sobre mais um relatório do Instituto IDC, dessa vez sobre o mercado de smartphones no Brasil. De acordo com o relatório que eles publicaram na sexta-feira, os aparelhos com Android representaram 95,5% das vendas durante o terceiro trimestre desse ano, deixando o iPhone só com 4,5%. Ainda segundo o relatório, esse último trimestre interrompeu uma sequência de quedas que durou mais de um ano, tendo registrado um pouco mais de 12 milhões e meio de vendas de aparelhos, ficando 7,2% acima das vendas durante o mesmo período do ano passado. Agora, quando o assunto é grana, pouca coisa mudou. Hoje, 3/4 dos aparelhos vendidos custam menos de R$1.000, mas ainda assim as vendas totais renderam quase 11 bilhões. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou!
pintou a informação de que a Warner Bros. Comprou a Machinima. Falei 30 vezes esse nome hoje, na hora de gravar eu errei. Com essa crompa... hoje vai ser fácil, viu?